que se vê no cristianismo, além da proteção e da defesa de alguns dogmas, é a busca por milagres. São outra condição que o cristianismo prega. Tem aqueles que são do lado dos dogmas e agora tem aqueles que são do lado dos milagres. Uma pessoa que só lê o Antigo Testamento, Moisés abre o Mar Vermelho, Sansão fere 1000 homens com uma queixada de jumento. Aí Elias fica um tempo sendo alimentado por uma viúva. Eliseu tira do mato 2 ursas para comer as crianças. Naamã é curado da lepra. Só vai lendo a Bíblia pelo viés do prodígio e do milagre. Não estou negando nenhum prodígio, tá, irmãos? Eu não estou negando. Nem é isso o meu objetivo nessa mensagem. Eu não estou aqui para negar. Eles estão lá, estão na história. Mas se isso for a minha inspiração, se isso for o meu sentido de ver a palavra, se isso for o sentido de vida para mim, né? Se essa for a minha perspectiva de leitura bíblica, para achar na Bíblia milagres e ficar tentando aplicar esses milagres para mim, também eu vou estar errando, irmãos. Então, a perspectiva, como se lê as Escrituras, novamente, é uma leitura equivocada. Se alguns tomam as Escrituras como conjunto de preceitos e formam ali os dogmas, há aqueles que leem as Escrituras sem nenhum compromisso hermenêutico com aquilo que a Escritura quer falar. Se nós não entendermos o que a Escritura quer falar, o que ela quer mostrar, e ficarmos sempre escolhendo ali os prodígios, né, de Deus, os milagres de Deus, para justificar alguma coisa, está errado. Eu lembro, quando eu estava dentro da igreja, o povo ficava pregando isso aí o tempo todo, né, sobre os milagres, quando não um preceito, quando não sobre os milagres. E aí ela vai para o Novo Testamento, pega lá os milagres de Jesus, milagres de Paulo, milagres de Pedro, os milagres da igreja, e agora ela esquece toda a revelação acerca da palavra de Deus e vai viver em função de milagres. Então você vê que igrejas aí, elas são destinadas a pregar milagres. É a campanha de tal para você adquirir tal milagre. Então essas pessoas, elas perderam, irmãos, a essência da Bíblia. Perderam. E talvez você tenha que se preocupar em voltar para a essência da Bíblia. Não ficar preso nessas coisas aí, que são os preceitos e os milagres. Então, porque a pessoa leu na Bíblia, né, que a Bíblia fala de milagres, e aí ela dá a essas pessoas a impressão de que elas estão na verdade. Bom, se a minha igreja tem milagre, eu estou na verdade, porque tem na Bíblia milagre. Ela acha que isso é a total verdade, porque na igreja dela tem manifestações de milagres. Então, essa é a verdade. Porque se todos do Antigo Testamento e do Novo fizeram e viram milagres, a igreja verdadeira é aquela que vive os milagres. Então, isso está na mente de muitas pessoas. Ou seja, a pessoa toma as Escrituras de maneira errada novamente, irmãos. Por quê? Porque ela está considerando que a questão do fim em si mesma, essa é a consideração da pessoa. Assim como as Escrituras ela não tem o fim em si mesma, assim ela disse que Jesus também não teria, né, esse fim em si mesmo. Uma vez que é dito em 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler aqui uma parte da Bíblia para trazer esse entendimento aos irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 28, é dito assim, olha: então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Então, nota, irmãos, que essa deveria ser a nossa compreensão bíblica. Que o Filho, como está aqui no versículo 28, ele foi gerado dentro de um projeto para se tornar, para ser supremo em autoridade sobre todas as coisas. E ser absoluto, supremo, ser absoluto sobre todas as coisas e em toda parte.
Então, se o Filho, ele é supremo, se ele é absoluto, qualquer outra coisa que eu tomo como verdade, irmão, não pode ser a verdade. Se eu realmente creio nessa revelação, se eu creio nessa palavra, então eu tenho que evocar essa palavra, essa verdade sobre mim e viver isso. O que é a verdade, irmão Arlindo? Mas qual verdade que você procura? A verdade dos preceitos? A verdade dos milagres? Qual que é a verdade que você procura? Depende do que é a verdade para você. Porque a verdade de Deus, ela é o Filho. Essa é a verdade de Deus. E ela é absoluta, ela é suprema. O Filho finalmente entregará o reino ao Pai. É lógico, né, irmãos? É no plano da obra. Isso aqui é no plano da obra. Não a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, ela é absoluta. O Cristo de Deus, ele é absoluto. Tudo foi criado nele, por ele e para ele. Então, ele é absoluto. Quanto à obra que ele realiza, aí sim é uma obra que é um meio. Porque a redenção, ela não tem um fim em si mesma para levar o homem de volta ao Pai. Não, não é só para isso, né? Ela não tem um fim nisso mesmo. Para que no final o Pai seja tudo em todos. Nesse sentido, a obra, ela se completa. Então, a redenção, ela não redime por redimir, irmãos. A redenção de Cristo, ela redime por um propósito. É por uma finalidade. Então, entender isso é muito libertador. Então, tem aqueles que vivem em função dos milagres, dos prodígios. Não que isso seja errado. Não é que o irmão Arlindo não confia, não acredita. Eu acredito. Há muitos milagres. Existem muitos milagres. Deus faz muitos milagres. Então, não é que Deus ele deixou de fazer milagre, ele não possa fazer milagre. Eu acredito que Deus faz muito, irmão. Sempre, né? Sempre. E ele deseja fazer. Do modo como ele deseja. Mas o cristão não pode viver em função do milagre, porque ele perde a referência da verdade. Toda vez que você vive em função de alguma coisa que não seja o Filho, você perde a referência da verdade. Então, o cristianismo, de um modo geral, na maioria esmagadora, ela não prioriza a palavra de Deus por tomarem as escrituras de maneira equivocada. Então, há os que fazem da Escritura um conjunto de dogmas, os que fazem das Escrituras um conjunto de registro de milagres, e por isso leva a pessoa a viver em busca de milagres. E o terceiro grupo, que é o último que eu vou falar aqui, são aquelas pessoas, né, aquela pessoa que transforma toda a Escritura em experiências psíquicas e emocionais. Ou seja, é propriamente um movimento pentecostal, que entende que a vida cristã acontece e deve ser vivida a partir de derramamento do Espírito de poder e de manifestações. Eu até acredito sim, irmãos, que a vida cristã ela deve ser vivida em derramamento do poder, manifestações do Espírito, sim. O problema é que tais pessoas não entendem, não sabem o que é o Espírito Santo. Não sabe para que ele serve, não sabe qual é o seu ministério, não sabem o que é ser batizado no Espírito Santo, não sabe o que é ser enchido do Espírito Santo, não sabe o que é nem para que servem as manifestações do Espírito Santo. Por não saber disso, elas confundem essas manifestações. Elas confundem a pessoa e obra e ministério do Espírito Santo com apenas sensações. Então, as pessoas vivem de sensações, por experiências sensoriais, dos sentidos da emoção, da sua psique, o que os pentecostais chamam de unção. A unção de Deus, o fogo do Espírito Santo. A pessoa pensa que o que vai mudar a vida das pessoas é o tom da voz do pregador. É o ritmo da voz do pregador. Ou seja, ele busca
alguém que fala eloquentemente, como se entende eloquência no meio pentecostal. A pergunta que eu faço é: como Jesus pregava, irmãos? Como que era a forma de Jesus pregava? O próprio Jesus, dando testemunho dele mesmo, de si mesmo, citando uma profecia do Antigo Testamento, em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 17, é dito assim, olha, cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Vejam o meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado. Nele tenho grande alegria. Ele é o meu amado, nele eu tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Versículo 19, eu leio assim, olha. Não lutará nem gritará. Olha o ministério de Jesus, ó. Não é por luta, não é por gritaria. Ele não levantará a voz em público. Não fará isso. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa. E no versículo 21 é dito assim, e seu nome será a esperança de todo mundo. Pergunto, o que é que se entende por unção? O que é unção? Se entende o ritmo, o tom e o modo como vai envolvendo com as palavras o auditório, os ouvintes, para produzir no ouvinte um certo êxtase, uma certa emoção, e essa emoção que a pessoa sente, ela chama unção. É verdade que quando alguns cantam nas igrejas, aquelas pessoas que cantam, elas cantam sabendo o que estão cantando, vivendo o que estão cantando, sentindo o que estão cantando. A gente vê emoção na pessoa. A essa emoção chamam de unção. E aí, do modo como geram o clima, os irmãos também ficam arrepiados com a voz, com a expressão. Aí chama esse arrepio de quê? De unção. Ah, irmão, estou todo arrepiado aqui na unção de Deus, não é? O que os pentecostais não sabem, ou nunca pararam para pensar, é que esse mesmo tipo de sensação, ou esses tipos de sensações acontecem também quando você ouve uma música secular, quando você assiste um filme, no estádio de futebol, quando a bola entra no ângulo. Isso é o mesmo que sentem. Então, que não se pode confundir unção com sensações. Tudo o que eu disse é apenas para exaltar um ponto. O grande problema do cristianismo atual é não dar a devida importância à palavra de Deus. E por que não dão a devida importância à palavra de Deus? É por causa desses inimigos que existem. Quais são os inimigos? O dogma, o milagre e a unção. São aspectos equivocados da leitura bíblica que tomam a Escritura de modo contrário e não permitem que as Escrituras revelem de fato a nós a palavra de Deus. A única que é capaz de nos mudar. Mas o objetivo é chamar a atenção dos irmãos para a questão da palavra de Deus. Não é apenas um discurso, não é apenas uma pregação, não é apenas um texto, não é apenas uma leitura. A grande questão é: a palavra de Deus está intimamente, diretamente e exclusivamente relacionada à nossa salvação. Nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher vai provar, vai experimentar a salvação de Deus efetivamente a parte da palavra de Deus. Não experimentará a salvação desviando-se
negando, negligenciando, relativizando a palavra de Deus. Tanto é que quando o Cristo de Deus saiu a semear, e nós temos que entender que ele semeia a palavra do reino nos corações, com vistas a que o reino de Deus seja gerado no coração daquele que recebe a palavra. O que implica que tais pessoas, antes de receberem aquela palavra, não tinham o reino de Deus frutificado, instaurado dentro do teu ser. Eles não tinham isso frutificado, eles não tinham o reino instaurado, eles não tinham o reino de Deus no teu ser. Então, nós não podemos confundir, né, irmãos? Eu digo aqui para os irmãos que todos, a minha compreensão é que todos os homens têm o reino de Deus dentro de si. Cada um, irmão, todo mundo tem. Mas nem todos frutificou esse reino. Nem todos foram instaurados nesse reino. E nem todos revelou esse reino. Mas ele está lá. Esse reino é como um tesouro que está lá escondido no coração dessa pessoa. Seja esse o grande desafio, né, irmãos, do homem, em razão do engano e das trevas em que ele vive, encontrar esse tesouro. Essa é a grande questão. Está dentro do homem, o reino está lá. Mas o que vai fazer com que eu encontre esse tesouro? Como que eu vou encontrar esse tesouro que está dentro de mim? Ele está aqui. Todos os homens têm. E esse é o grande desafio. É levar o homem a essa razão, né? Para que eles, saindo do engano, das trevas, ele encontrando, ele viva, né, essa vida a partir desse tesouro. Então, a Escritura ela vai usar essa linguagem. E esse tesouro, uma vez encontrado, e uma vez valorizado, e uma vez adquirido, esse reino que já estava dentro, porém escondido, ele se instaura. Ou seja, ele se torna efetivo. Ou seja, agora esse reino de Deus, ele passa a ser não somente uma verdade, mas uma realidade espiritual. A pessoa passa a experimentar isso, e esse modo de surgir esse reino dentro de nós é apresentado na linguagem do semeador, como que a palavra pregada, e essa palavra precisa ser o quê? Essa palavra precisa ser frutificada. Se eu não frutifico, então eu não estou vivendo esse reino. Jesus, ele diz aqui que nas 3 terras primeiras, né, da parábola, onde foi semeada a semente, uma nem chegou a germinar, e outras 2 chegou até a nascer, mas morreu. Não teve como progredir. Somente na 3ª foi que frutificou. E a ideia é que produz frutos, 30, 60 e 100 por 1. A palavra produz fruto, irmão. A salvação produz fruto, produz resultado. Se não produz resultado, tem algum problema. Que não está no pregador esse problema, nem está na palavra. Mas por que eu não estou produzindo? Por que essa palavra do reino não está produzindo em mim o fruto? Então, onde está o problema? Não está no pregador e não está na palavra. Então, está no 3º ponto, que é o coração que recebe essa palavra. Então, todo o problema da humanidade está onde? Está em Deus, que é o pregador? Não. Está na palavra pregada? Não. Todo o problema da humanidade está no coração do homem, que não frutifica essas verdades. Por isso que nós vivemos a palavra, que é a semente do reino. Ela frutificou naquele coração. Daqueles 25%, ela frutificou. De 4 tipos, né, de solo, 1 nem nasceu, 2 nasceram, mas foram eliminados, e o 3º e o 4º, esse frutificou. Então, nessa porcentagem, irmãos,
nós devemos aprender qual está sendo a nossa visão a respeito desse reino e dessa palavra. E como que eu tenho tomado a palavra de Deus. E qual é o sentido que eu tenho tomado essa palavra de Deus. Então nós vamos daqui para frente falar muito, tá, a respeito de nós enxergarmos a testemunha nas histórias dos hebreus, porque tem muitos irmãos que acham que não tem graça lá atrás. A graça não veio lá de trás. E eu vou mostrar para os irmãos que a graça, ela está instaurada no mundo desde a hora que o homem foi criado. Só que ela só foi compreendida pelos homens a partir do ensinamento de Jesus, mas ela sempre esteve lá. Então, é isso que eu queria falar com vocês, irmãos. Eu agradeço a sua atenção, agradeço aí a sua dedicação. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.